palavra do Senhor diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade na região celestial. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco, fala com o teu povo, fala com os teus filhos nessa noite, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha na direção de cada coração, de cada vida. Que a tua palavra, Senhor Deus, que possa trazer entendimento, crescimento. Que a tua palavra nessa noite, Pai, venha, Senhor Deus, nos trazer, Pai, alívio, Senhor, refrigério, Pai. De mim mesmo, Senhor Deus, nada tenho, mas tudo que tem vem do Senhor. Me usa nessa noite pela tua misericórdia, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos para falar à tua igreja, aos teus filhos. Nós te damos graça e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, o último elo da nossa campanha, Derrubando Gigantes. Hoje terminaremos o culto, nós vamos subir ao monte como temos feito, entregar o teu pedido, a tua oração. E o último tema da campanha é a vida espiritual. Falamos da vida espiritual. Quando nós paramos para imaginar em vida espiritual, nós entendemos que existe uma vida que é uma vida natural, a qual física, a qual nós fazemos parte, estamos aqui e temos contato com as pessoas, temos amizade com as pessoas, não poderíamos ter, mas temos inimizade com as pessoas, gostamos de umas pessoas, não gostamos de outras pessoas, nos relacionamos bem com pessoas e nos damos mal com pessoas, de repente nos chocamos com pessoas, né? Nos agradamos com pessoas, aí isso então faz parte do mundo natural, do mundo físico, a qual eu e você fazemos parte. E nós dizemos assim, não é fácil viver neste mundo, não é fácil pertencer a esse mundo, não é fácil viver no mundo a qual nós pregamos domingo passado, um mundo tão violento, um mundo tão concorrido. Hoje nós estamos num mundo disputado, né? Olho por olho, dente por dente, e isso vai para todas as áreas das nossas vidas, tanto profissional como familiar. Nós estamos disputando na mão o nosso espaço no mundo físico hoje, e temos que estudar muito para conseguir grandes lugares, para conseguir bons salários, para podermos ter boas posições, e o mundo nos prega isso, nos coloca isso. Então nós damos uma atenção muito grande ao mundo natural, a esse mundo físico, a qual eu e você fazemos parte, nos dedicamos a isso, estudamos 7 anos para ser um doutor, estudamos 7 anos para ser um médico, um advogado, estudamos numa faculdade onde aprendemos o conhecimento humano, o conhecimento das coisas desse mundo, mas nós olhamos para nós e muitas vezes não conseguimos entender o que está acontecendo neste mundo natural. Nós não conseguimos compreender certas coisas em nossa vida, ora bem, ora mal. Tem dia que eu estou bem, tem dia que parece que as coisas não vão bem. De repente todas as portas que estavam abertas se fecham. Eu estava numa vida tão boa e de repente tudo mudou. Eu estava tão em paz, agora não estou mais em paz. E olhamos para o mundo e começamos a entender. Tem pessoas que procuram, nada contra, eu acho que é louvável. Tem pessoas que procuram um psicólogo e terapeutas, né? É bonito de você ver, a maioria, 90% dos artistas, quando um vai entrevistar, ele fala assim: olha, o meu terapeuta está comigo há 20 anos, faz parte da vida dele, ele não consegue viver sem aquilo ali, é uma dependência de alguém que ajude ele a entender o mundo, que alguém que tente fazer com que ele compreenda o mundo a qual ele vive. Ele tem uma crise existencial, ele não sabe por que vive, ele não sabe a razão de ter tudo e às vezes ser vazio. Ele não sabe muitas vezes o porquê que ele não consegue ser feliz, ele não consegue entender muitas vezes que nada, parece que ele tem um glamour inteiro, o holofote está sobre ele, mas quando ele está sozinho, verdadeiramente ele sabe quem ele é, e verdadeiramente muitas das vezes ele acha que ele não é ninguém. Todo mundo acompanhando na mídia aí, nós vimos vários artistas, o Elvis Presley, um camarada que teve um mundo nas suas mãos, camarada que teve sucesso. Hoje o Elvis morto faz mais sucesso que muito artista vivo. Ele é um camarada que vende milhões hoje. Tem crianças que conhecem o Elvis Presley, e quando nasceram, ele já tinha morrido há muitos anos.
Eu nunca vi o Elvis cantar, eu vejo por vídeo. Teve tudo e não teve nada. Conheceu a Deus e se perdeu. E terminou numa vida trágica. Terminou de uma forma trágica, sozinho, abandonado, drogado. Olhamos para Michael Jackson, que saiu de um altar de igreja. Seus pais cristãos cantavam em coral de igreja. E de repente, o cara teve tudo, a ponto de fechar uma loja, em 10 minutos gastar mais de 2 milhões de dólares. Mais de 2 milhões, gastou de rios de dinheiro em 10 minutos, meu amado. Em 2 milhões de dólares eu não gasto nem na vida toda, quanto mais em 10 minutos, é ou não é, Bruno? Né? Gastou numa vida toda, ele gastou em 10 minutos, morreu, viciado em analgésico. Whitney Houston, e vamos colocando. Mamonas Assassinas, vamos trazer para o Brasil. Aqueles meninos lá, 3 deles conheciam o Evangelho. Aquele Dinho, que era o líder da banda, conhecia o Evangelho. Ele pregava, a mãe dele é de dentro da igreja. Ele conhecia a palavra do Senhor. E é tão engraçado isso que quando eles estão para morrer, o menino fala assim: eu tive um sonho, e eu sonhei que o avião caía. E o outro já muda de ideia, dá um tapa na cabeça dele e sai. O avião, eles morrem com o avião caindo. Isso aí eu não estou falando de uma história que não existe. Estou falando de algo que é real. Estou falando de algo que vocês conhecem do seu cotidiano. E vamos trazendo aí para nós, nos dias de hoje. A filha do Michael Jackson, 15 anos. Viciada em analgésico, se cortou. Está para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro ver. Ela pedindo socorro para a emergência. E vamos levando para os dias de hoje. Quantas pessoas nós queremos entender o mundo natural, mas esquecemos que por trás desse mundo há um mundo espiritual, que é o mundo que coordena e comanda as nossas vidas. E o Senhor, nosso Deus, Ele nos informou a respeito disso. Ele nos orientou a respeito disso. E nós o que fazemos? Negligenciamos. Vivemos o natural como se não houvesse o espiritual. Vivemos o natural irracionalmente, sem entender que por trás de toda ação natural existe um mundo espiritual. Coisas que fazemos no mundo natural abrem portas para o mundo espiritual. Muitas coisas que acontecem na minha vida, na tua vida, é porque eu e você não entendemos essa palavra. É porque verdadeiramente nós queremos as bênçãos de Deus, queremos o mundo espiritual, mas não vivemos pensando no mundo espiritual. Deixamos portas de Satanás, ele entra, arrebenta, destrói. Porque ele age no mundo espiritual. E o mundo espiritual interfere na minha vida natural. Você está me entendendo, querido? Eu não estou complicando. É isso que eu quero te explicar nessa noite, que nós temos que entender que nós estamos neste lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Existem anjos de Deus, eu creio nisso. É a palavra do Senhor, que tem anjos do Senhor, que trabalham por nós, dado a ordem por Deus. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Anjos que guardam as nossas vidas, anjos que trabalham por nós, anjos que pelejam por nós. Eu creio, querido, que muitas vezes com você estava para ser atropelado e o anjo de Deus te segurou, porque isso não foi ele que fez, foi Deus que mandou ele fazer na tua vida. E nós temos que entender que esse trabalhar de Deus existe. E se estamos vivos, é porque Deus tem trabalhado em nossas vidas no mundo espiritual. Mas Ele diz: abra os teus olhos espirituais. Comece a fechar os olhos naturais. E nessa noite há um mundo espiritual, a qual Deus quer revelar para mim e para você. E se você conhecer o mundo espiritual, você será um homem e uma mulher bem-sucedida no mundo natural. Se nós entendemos as brechas que damos e taparmos as brechas, Deus nos prosperará. Prosperidade nós aprendemos que não é financeiro, é paz, é alegria, é amor. É tudo que envolve a vida do homem. O homem próspero é um homem que conhece o mundo espiritual. E ele vai dizendo aqui em Efésios: revestivos. Olha, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, finalmente é a hora de você beber das coisas de Deus. Finalmente é momento de você tomar
força no poder de Deus. É você segurar na mão de Deus para poder vencer tudo aquilo que o inimigo tem tentado jogar na tua vida. E ele vai jogando. E se nós fecharmos os nossos olhos, ele vai prevalecendo. É como um exército. Ele toma um campo, ele venceu aquele campo, ele não está bem. Ele quer o outro campo até ele tomar tudo. É uma estratégia de guerra. Paulo ilustra muito o mundo natural com o mundo militar. Ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele vai falando das coisas. Olha, colocaram o capacete, colocaram a couraça, pegue a espada, pegue o seu escudo. Ele vai comparando este mundo com uma guerra. E nós não estamos aqui brincando. Aquele que serve a Deus, ele está em guerra. É uma guerra que você conhece o final. Em Cristo nós somos mais do que vencedor. Mas nós estamos em guerra. Mas nós não estamos num parque. Nós não estamos brincando, nós não estamos aqui sem estar atento. Não adianta querer entender o mundo natural se negligenciarmos o mundo espiritual. Não adianta você conquistar o mundo e perder a tua salvação. A tua salvação não é nada natural, é sobrenatural de Deus para a tua vida. Você vence as coisas naturais. E Satanás, eu estou te dando, e estou te enganando, eu estou te fornecendo, mas eu estou te roubando. Você acha que está prevalecendo, mas você está sendo minado. Você está dominado pelo poder desse mundo, dominado por que esse mundo oferece. E o que o mundo oferece é bom para a gente. O que o mundo oferece é atrativo. Ele fala: não, finalmente revestivos no Senhor, buscai do trono de Deus o fortalecimento para a tua vida. Cristãos, queridos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós viemos na igreja para quê? Para adorar a Deus, para receber dom de Deus, poder de Deus. Quantas vezes nós falamos que depois de um culto, nós saímos aqui fortes, fortalecidos, corajosos, pensando em vencer. Não, eu vou vencer. Não, você não vai porque você é fraco, eu sou forte. Você está cheio da palavra. O que Deus deu para você? Pão? Você tomou soro na veia? Não. O Espírito de Deus tocou na tua vida. E quando o Espírito de Deus enche a nossa vida, nós nos sentimos fortes. Porque essa força não vem do mundo, vem de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos que aquilo é forte. Só que o inimigo, ele tem estratégia. Só que ele é estrategista. Só que ele tem os pontos a quais ele sabe que eu e você somos vulneráveis. Ei, qualquer pessoa especialista em segurança, ele diz: olha, coloque grade na sua casa, coloque cerca elétrica na sua casa, coloque câmera na sua casa. Pode resolver? Claro que não. Mas se o ladrão vier e ele olha uma casa cheia de aparatos de segurança, e vê uma casa que não tem aparato nenhum, qual que ele vai escolher? Qual que ele vai escolher? O que está mais fácil entrar. Ele não quer perder tempo cortando a cerca elétrica. Ele não quer perder tempo tentando serrar a grade. Ele vai no mais fácil. Assim é a nossa vida no mundo espiritual. Seja cheio do poder de Deus. Se revista do poder de Deus. Beba do trono de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Dobre o teu joelho e ore na tua casa. Jejue na tua casa e você será guardado pelo poder de Deus. Ele te envolverá, Ele vai revestir a tua vida, Ele vai cercar a tua casa. E quando o inimigo olhar, ele fala: não é tão fácil entrar na vida desse homem, dessa mulher. Não é tão simples entrar. Na casa dele tem cerca elétrica, na casa dele tem grade, que nossa casa muitas vezes está vulnerável. Eu estou falando da minha e da tua. Não olhe para o vizinho do lado e não aponte ele, não. Deus está falando comigo, está falando com você nessa manhã, nessa noite. É com nós que Deus está falando. Ele fala assim: finalmente, revestivos e fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. O Deus a qual eu e você viemos buscar nessa noite. O Deus a qual 7 semanas nós temos buscado. Ele tem poder
poder para ser derramado sobre a tua vida nessa manhã, nessa noite. Tem poder para colocar no teu coração. E o inimigo você vencerá no poder de Deus na tua vida. Pedro, ele diz assim, Pedro era um homem que ele conheceu altos e baixos. Pedro falava, mas ele estava dando brecha. Ele fala, Senhor, por ti eu te dou a minha vida. Deus fala, você não dá, você me nega. Ele nega Jesus, mas verdadeiramente quando ele é cheio do poder de Deus, quando verdadeiramente um dia ele encontra o Espírito Santo de Deus, quando ele é revestido de poder, em Pentecoste a Bíblia diz que Pedro fala, ei, coxo, você me pede esmola, eu não tenho dinheiro. O que você me pede, eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu posso te dar. É poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda. Levanta e anda. Aleluias. Aleluias. Não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho as coisas desse mundo, eu abri mão das coisas do mundo, mas eu tenho o poder de Deus, porque Ele me encheu, e o que é de Deus não é só para mim, eu distribuo, eu dou, eu compartilho, eu passo para outra pessoa, da mesma forma que o desânimo contamina, querido, o Espírito contagia. O Espírito transforma a minha boca, a tua boca, ela pode matar. Ela pode ser uma faca cortante a ponto de destruir. E bocas de muitas pessoas têm destruído muito. Mas Deus te chamou nessa noite para se revestir de poder. E a tua boca será transformadora em nome de Jesus. A tua boca será a boca de Deus. Você vai falar no nome de Jesus. E as coisas vão acontecer. Porque a glória não é tua, é de Deus na tua vida. O Deus que nós precisamos é o Deus que nos dá de graça. Deus não olhou para homens ricos, bem dotados financeiramente, para homens cultos e Deus do seu poder. Deus escolheu homens com o coração disposto a aprender e obedecer a sua palavra. E o dom de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, Ele dá para aquele que busque, para aquele que Ele acha que deve colocar nas mãos, porque Ele confia. Nessa noite eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai distribuir do seu Espírito neste lugar, porque Ele vai encontrar homens e mulheres que Ele pode confiar a tua palavra. Quando nós olhamos, querido, Ele fala assim, revestivos da força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos, colocai das armaduras de Deus, coloque o capacete de Deus, coloque a couraça de Deus, coloque as sandálias de Deus. Ele está falando, vai e se alimente e cuide da tua vida com as coisas do trono de Deus. O que nos traz proteção é o poder de Deus, é a mão de Deus, é quando Deus está nas nossas vidas. Ele fala, olhe, revista do poder de Deus, não negligencie, não viva para este mundo somente, não viva tentando concorrer nesse mundo, não tente somente ganhar neste mundo. A Bíblia diz, aquele que começa e que só confia nesse mundo, querido, aquele que confia nesse mundo é o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, aquele que espera somente desse mundo é o mais miserável de todos eles. É o mais miserável de todos eles. Nós olhamos para o mundo espiritual, o ouro, a prata, as coisas desse mundo, meu amado, a traça corrói, a ferrugem destrói, mas o poder de Deus ninguém pode destruir na tua vida, porque quando Deus dá, ninguém pode tocar. Quando eu guardo, quando eu tenho, e nós vamos muitas vezes permitindo que por muitas portas o Satanás vem entrando, e destruindo, nos arrebatando, nos colocando, e nós vamos vivendo servos de Satanás, nós vamos vivendo oprimidos por ele. Nessa noite, querido, em nome do Senhor Jesus, eu digo sempre, Jesus não veio para te curar, Jesus não veio para te dar dinheiro, Jesus não veio, querido, para fazer essas coisas, Jesus Cristo veio para te salvar. Dentro do pacote de Deus, Ele tem cura nessa noite para a tua vida. Dentro do pacote de Deus, Ele prospera a tua vida. Dentro do pacote de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus.
aqueles que temem ao nome do Senhor, mas o nosso papel é olhar para a salvação, é olhar para Cristo Jesus, é saber que dele vem todas as coisas. Olhando nessa ótica, querido, nós começamos a fechar as portas para aquilo que tem nos destruído, nós começamos a fechar as brechas, nós começamos, querido, a dar valor verdadeiramente naquilo que tem valor. Nós, queridos, não existe faculdade para entender o coração, existe uma faculdade que explique o teu coração, que revele a tua mente, que conheça da tua mente, não tem. Isso é uma coisa, querido, sobrenatural, é de Deus, mas a Bíblia diz que Deus esquadrinha e conhece o nosso coração. Ele é o médico dos médicos, Ele sabe tudo aquilo que você está sentindo hoje. Mas você tem que entender que você tem que lutar. Você tem que entender que a tua luta não é física, que a tua luta não é pela boca, que a tua luta não é pelas mãos. Querido, quando alguém me ofende, a verdade que eu tenho é de bater. Verdade ou não? Tem hora, querido, que você tem vontade de bater, querido. É verdade, meu amado. Pare de hipocrisia. Hipocrisia é uma coisa que não combina. Tem hora, querido, que você tem vontade de pegar pelo pescoço e bater. Você não faz por quê? Porque o Espírito que está em você te coloca no seu devido lugar. Ele fala assim, isso daí não compete a você. Fique quieto. Fecha a tua boca. Porque a justiça não vem pela tua boca. A justiça vem pela mão de Deus na tua vida. E quando a justiça vem por Deus, ela é plena e perfeita na tua vida. Quando Deus faz justiça em você, Ele não deixa nada para trás. Quantas vezes você é caluniado? Quantas vezes falam de coisas da sua vida que não é verdadeira? Você fala, Senhor, como que vão falar assim de mim? O que vão pensar de mim? Deus te fala, fique quieto, porque eu sou a tua justiça. E quando eu brilhar, todos que precisarem saber, saberão do que eu sou Deus na tua vida. É essa convicção que eu tenho que ter. E quando eu olho para esse ângulo, e quando eu olho por essa ótica, eu começo a descansar em Deus. Estão falando de mal de você, eu coloco ele na mão do Senhor Jesus Cristo. Quem vai prevalecer na minha vida é Deus, porque eu sei que o Deus a qual eu tenho crido, Ele vai se levantar na minha vida. Quando o homem ele entende isso, ele fala, revestivos, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós vemos hoje, querido, pessoas que você viu aqui em Sorocaba, eu não estou olhando lá fora, estou olhando aqui. O pai mata o filho, 19 anos. Quando ele mata o seu filho, ele... Vem cá, Brunão. Põe a venda aí. Põe a venda aí. Põe uma venda aí, Brunão. Satanás, ele faz isso. Ele venda. Ele mata o filho. Satanás, ele mesmo tira a venda. E fala, agora você matou. Agora você olha o que você fez. Olha o que você fez. Ele tampa os olhos. Ele faz a pessoa cega, mas depois ele dá entendimento. Ele mesmo mostra, olha o que você fez. Sabe o que o pai faz? Pega o mesmo revólver, põe na sua cabeça e se mata. Não estou falando de São Paulo não, estou falando de Sorocaba. 1 ano, 2 anos atrás no máximo. Ele mata o filho e depois tira a sua própria vida. Destruiu uma família rica, conceituada, cheia de poder. Porque Satanás ele vai cegando. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a tua luta não é contra o filho. A tua luta não é contra a esposa. A tua luta não é contra o marido. A tua luta não é contra o teu amigo de sala. A tua luta não é contra o teu chefe. A tua luta é espiritual. Você quer vitória? Dobre o teu joelho e começa a clamar. O anjo do Senhor vai te atender. Deus vai dar ordem aos seus anjos. E você vai ver a justiça de Deus brilhar na tua vida. Mas seja cheio do poder de Deus, seja cheio da glória de Deus, se revista de Deus, seja, querido homem, uma mulher de Deus. Vida espiritual. Pedro ele conheceu. Existe um Pedro antes de conhecer o Espírito de Deus e um Pedro depois.
Pedro antes de Pentecoste era medroso. Pedro antes de Pentecoste falava por impulso. Ei, será que não sou eu, não é você? Será que nessa noite, querido, Deus está me convocando, Deus está te chamando, Deus quer que você mude de passo, de degrau. Deus quer te fazer conhecer do seu Espírito, e aquele que conhece do Espírito do Senhor é experimentado por Deus. E quanto mais eu conheço, o mais eu estou cheio do poder de Deus. O inimigo vai se levantar, e você, pela tua boca, em nome de Jesus, vai repreender ele. Você vai chegar na tua casa e vai determinar em nome do Senhor Jesus, e o inimigo não vai atingir a tua casa. Conhecer as coisas espirituais. Deus quer que nós saímos, querido, desse patamar, querido, muitas vezes medíocre de vida espiritual. Cristão, querido, que ora está com Deus, ora longe de Deus, ora fala do Espírito Santo de Deus, ora está mole, ora depressivo, ora alegre. Quantos crentes, querido, vive, querido, com a cara assim, ó. Ei, seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Seja cheio da glória de Deus. A tristeza, ela vai embora nessa noite, porque o Espírito de Deus vai encher a tua vida. Nós vamos dar espaço para Deus, mas sabendo que nós temos que fechar as portas do inimigo, sabendo que nós temos que fechar as brechas do inimigo, seja ela da prostituição, seja ela do vício, seja ela das drogas, seja ela, meu amado, do ódio, seja ela da falta de perdão, seja ela do adultério, seja ela de qual área for, temos que fechar as portas. Temos que dizer para Satanás: sai da minha vida, em nome de Jesus, e revista-se do poder de Deus, beba do trono de Deus, e a água do trono de Deus vai encher a tua vida, e você vai receber poder de Deus, e Ele vai continuar se levantando, vai. Ele vai continuar tentando a sua vida, vai, porque Ele não desiste nunca, mas no nome do Senhor, você vai resistir, e a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos fugido dele. Quantas vezes ele bate o pé, nós corremos. Quantas vezes, querido, nós temos corrido dele, ele tem nos amedrontado, Ele tem nos assustado, Ele tem nos colocado no cantinho e temos medo dele. Nessa noite você vai voltar para a tua casa, nessa noite você vai voltar para o teu trabalho, você vai voltar, amanhã será um novo dia para você, no poder de Deus. Você não vai agir como homem, mas você vai agir pelo Espírito Santo de Deus. O mundo está falando para você, destrói ele, e pelo Espírito Santo de Deus você fala, eu vou abençoar a vida desse homem, mas o que eu vou ver é a glória de Deus brilhando na minha vida. Eu vou agir conforme Deus quer que eu faça. Eu vou olhar pela ótica de Deus, eu vou olhar pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou encerrando o que eu quero orar por você nessa noite. Ele vai dizendo assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e feito tudo, permanecer firmes. Ele está falando, revestivos das armaduras de Deus, para poder o quê? Resistir. Permanecer firme, resistência. Deus está falando para que você tenha força, para que você fique de pé. Satanás, ele quer falar para você que você não tem poder, que você não tem força, que você é fraco. Quantos homens e mulheres que estão aqui nessa noite? Satanás está dizendo para você que você para de lutar porque você já perdeu. Resista no poder de Deus e você vai ver Deus brilhar na tua vida. Resista. Se encha das armaduras de Deus. Pegue as armas espirituais. Pegue daquilo que verdadeiramente vai trazer um resultado na tua vida. E o mundo espiritual eu não luto de olho aberto. O mundo espiritual eu luto com os olhos fechados. Quando Paulo ele tem um encontro com Deus, ele está a caminho de Damasco, perseguidor da igreja, um assassino, um homem sangrento. A Bíblia diz que ele tem um encontro com o poder de Deus. Imediatamente Deus fecha os seus olhos, porque Deus está dizendo para ele, você não precisa enxergar nada, porque o que eu tenho para revelar na tua vida está no mundo espiritual. Ele fala, você não precisa enxergar, você não precisa nem saber para onde você vai, eu vou te conduzir.
A luta que eu e você travamos no mundo espiritual não é por vistas, mas é por fé. Quando Eliseu, ele vê o menino levanta cedo. A Bíblia diz que Deus revelava para Eliseu tudo aquilo que o rei combinava no seu quarto com seus chefes. Toda a estratégia que o rei da Síria combinava no seu quarto contra o povo de Deus, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu, sabendo, avisava o rei: ó rei, eles estão combinando te atacar pela parte de trás. Eles vão armar uma emboscada naquele beco. E o rei se precavia e prevalecia. Daí o rei falou assim: mas como que eles ficam sabendo? Como que eles ficam sabendo? Aí um dos seus moços diz ao rei: rei, Deus, o Deus de Israel, revela para Eliseu. Eliseu fica sabendo que ele fala: manda trazer ele. Prenda esse homem, porque eu vou matá-lo. Isso é lindo demais. Eu estava preparando essa mensagem para domingo, mas eu vou falar uma parte dela. O inimigo, ele trama contra a tua vida, mas o espírito que está na tua vida é o espírito que revela toda a armadilha do inimigo para você. Deus vai se antecipar na tua vida. Ei, olha aqui. Será que você pode olhar hoje pelo mundo espiritual e você pode ver muitas vezes os montes que te rodeiam cercado de inimigo? Pode ser que nessa noite você fala: pastor, quantas lutas estão acontecendo na minha vida, o inimigo me cerca para me matar. O menino se apavora, ele tem medo, ele tem angústia, e ele vai: ai meu Senhor. Ele vai e acorda Eliseu, ele diz: meu Senhor, nós estamos destruídos, porque o inimigo está nos cercando. Mas Eliseu não era menino, e nessa noite Deus quer te dar uma visão de homem, de águia nessa noite. Deus quer fazer você enxergar além do mundo natural. Ele vai, dobra o seu joelho e começa a falar com Deus no mundo espiritual, e fala: meu Deus, abra a visão espiritual desse menino, para ele entender o que está acontecendo neste lugar. O inimigo cerca as nossas vidas, mas não é para nos matar, é para que a glória de Deus venha brilhar nas nossas vidas. E a Bíblia diz que eles estão cercados, e de repente o menino, ele fala: volta e olha de novo. E ele vê os anjos do Senhor, os montes brancos. Eliseu fala assim: tem muito inimigo, muito maior é o Deus que está conosco. Ele é em maior número, ele tem maior poder, não tenha medo. E a Bíblia diz o quê? Que ele cega os inimigos, e ele prevalece no meio dos inimigos. Tem uma revelação de Deus para a tua vida. Creia. Deixa Deus te mostrar nessa noite. Os teus inimigos serão cegados, e você vai prevalecer no meio dos teus inimigos. O poder não é teu, é a glória de Deus que vai brilhar na tua vida.